Olá, tudo bem? Que bom te ver por aqui. Esse nosso curso é um curso de legislação para leigos, um curso de direito para quem não é da área do direito. Se eu te contar um pouquinho da minha história, talvez você entenda por que eu resolvi fazer isso. Meu nome é Lilian Bacos, eu sou professora universitária, sou advogada e antes disso sou empresária. Eu sei exatamente o que é empreender, mas eu também sei o que é ser empregada, na medida em que sou professora contratada de algumas universidades, e também sei o que é ser um profissional autônomo, um profissional liberal. Eu sei o que você, que não é da área do direito, passa na insegurança de não saber se o seu salário virá ou não, ou se vai haver alguma alteração no seu vínculo de emprego, no desespero de ser um profissional autônomo e não saber se vai conseguir trabalhar para pagar as suas contas até o final do mês, e também sei da angústia que você, empresário, sofre para tentar descobrir um meio de pagar tantas pessoas que te ajudam diretamente, especialmente para pagar a sua folha de pagamento. Pois bem, eu não poderia deixar de falar para quem, assim como eu, experimenta a tensão desse momento tão delicado de calamidade pública por conta da pandemia do Covid-19. A diferença entre mim e talvez você é que eu tenho conhecimento técnico. Especialista, mestre e doutor em direito, eu tenho condição de analisar a lei e de transformar as normas legais em uma realidade possível de ser aplicada na sua vida. Você que não tem formação jurídica não precisa conseguir fazer isso, e nem é justo que as pessoas e a sociedade te exijam isso. Em contrapartida, é a sua vida que é impactada por essas novas regras. Então você não pode deixar de entender como isso acontece. Pensando nisso, veio o tremendo desafio. Como conversar com os meus colegas empregados que não são da área de direito? Como conversar com os outros empresários que participam de grupos comigo e que não têm formação acadêmica no âmbito jurídico? Como explicar para as pessoas que prestam serviço autonomamente para mim o que é que vai acontecer na vida delas sem aquele famoso juridiquês? A ideia é passar para vocês todas as principais informações, como elas vão refletir diretamente na sua vida, e fazer tudo isso numa linguagem clara, objetiva, coloquial. Se você começou a ver o vídeo e já está querendo pular, achando que eu vou falar um monte de número de artigos e que vou conversar com você em latim, você pode até pular o vídeo por outro motivo, mas não vai acontecer isso aqui não. Agora, você que é operador do direito, estudante de direito e está assistindo, como sempre, é super bem-vindo. Mas eu já faço desde agora a ressalva de que esse não é um curso técnico jurídico. Esse é um curso de lei para as pessoas que vão ter as suas vidas impactadas por essas novas normas. Se esse é o seu caso, vem comigo e vamos tentar tirar a dúvida que ainda cobre toda essa questão de alteração legislativa em relação ao direito do trabalho. Mas, para isso, eu preciso fazer uma introdução e explicar de onde vêm essas novas normas e como é que elas vão funcionar ao longo do tempo. Pois bem, por conta da disseminação acelerada das contaminações e do vírus do Covid-19, houve no Brasil a decretação do estado de calamidade pública. Pouco tempo depois, viu-se que era necessário um cuidado um pouco maior
de restrição e de isolamento social. Por causa disso, pipocaram normas locais que determinaram, de uma hora para outra, o fechamento de uma série de indústrias, empresas, comércio. Quem não teve a ordem de fechamento, como por exemplo as lojas em shoppings, teve pelo menos uma redução muito grande no seu faturamento. É o caso dos restaurantes, que na maioria das localidades não pode mais funcionar para atendimento ao público, mas que continua funcionando apenas para delivery. Se você é empresário ou se você trabalha numa empresa, provavelmente você percebeu uma dessas duas situações. Ou o tipo do trabalho teve que mudar, ou então o trabalho reduziu ou acabou drasticamente. Agora pensa comigo, como é que eu seguro milhares de empregos e a saúde financeira de uma enxurrada de empresas, se de uma hora para outra essas empresas não podem mais abrir a porta? Se de uma hora para outra o faturamento delas passa a ser zero, como exigir que elas consigam pagar as suas contas e principalmente pagar a sua folha de pagamento e manter os seus empregados, para que isso não cause um amontoado de demissões? Pensando em resolver esse problema, o governo federal criou duas principais normas de alteração na lei trabalhista. A primeira delas é do dia 22 de março de 2020. Essa primeira norma, que a título de curiosidade é a medida provisória 927, ela trouxe alterações dando para as empresas a possibilidade de moldar a sua mão de obra para se adequar a essa nova realidade, mas colocou nas costas das empresas exclusivamente a obrigação de se virar para manter a folha e para pagar os seus empregados. Nessa primeira norma, 927, medida provisória 927, não havia nenhum tipo de ajuda do Estado. O governo só deixava as empresas flexibilizarem algumas regras, mudarem algumas questões em relação ao seu relacionamento com seus empregados, mas o governo não fazia nada. Pois bem, depois de um tempo de crítica e amadurecimento, percebendo que essa norma não seria suficiente para evitar as demissões em massa e um colapso ainda maior da nossa economia, o governo federal faz uma nova norma, Medida Provisória 936. Essa medida provisória 936 é do dia 1º de abril de 2020. Como você pode perceber, pouco tempo depois. Uma do dia 22 de março e outra do dia 1º de abril. Nessa nova medida provisória, o governo finalmente assume uma postura ativa. Ele se coloca junto com as empresas como responsável pela manutenção dos empregados que as empresas eventualmente não conseguirem manter nos seus quadros. O governo dispõe de dinheiro para poder ajudar as empresas a manter os empregos dos seus empregados. Tanto uma quanto a outra, eu já disse, são medidas provisórias. Eu sei que parece um pouco técnico, mas é importante que eu faça essa ressalva. Medidas provisórias não são leis. Como o próprio nome já sugere, elas têm a validade delas, elas têm a aplicabilidade delas por um tempo pré-determinado. Elas valem provisoriamente. São possíveis em situações emergenciais para resolver problemas pontuais, como o nosso problema atual. Um problema agudo, pontual, crítico,
que precisava ser rapidamente resolvido por uma nova norma jurídica. Ela tem validade de 60 dias, mas pode ser prorrogada por mais 60, totalizando então 120 dias de duração de validade dessa norma. Se dentro desse tempo ela não virar lei, se ela não for convertida numa lei, se ela não for levada à votação na Câmara dos Deputados, se ela não for para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo não transformá-la em lei, isso faz com que a medida provisória do 121º dia perca sua validade. Para que eu estou te falando isso? Porque se você vier ver esse vídeo daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, pode ser que nada disso que eu esteja falando valha mais. Pode ser que isso não faça mais o menor sentido no meio do ano que vem. Então é importante você saber de antemão que essas medidas são medidas temporárias para resolver um problema que é igualmente temporário. É uma medida provisória para resolver uma crise pontual, aguda, que precisa de urgência no seu tratamento. Mas além dessas duas medidas provisórias, existem também algumas normas que tratam de situações de força maior dentro da própria CLT. Normas que já são antigas, que sempre estiveram dentro da CLT e que algumas pessoas dizem que pode ser aplicada nessa situação concreta de pandemia de Covid-19. Existem alguns artigos na CLT que alguns estudiosos tentam fazer crer que podem ser usados pelos empresários agora. O principal deles é o artigo 486 da CLT. Esse artigo fala do que a gente chama de teoria do fato do príncipe. Vou explicar para vocês numa linguagem mais clara. Fato do príncipe é uma defesa que a empresa pode apresentar caso ela seja processada por algum empregado, cobrando dela indenização, multa de 40% do fundo de garantia, caso haja demissão nessa situação que a gente está vivendo agora. De acordo com a CLT, sempre que a atividade da empresa for fechada, proibida, interrompida por um ato da administração pública, prefeito, governador, presidente, sempre que a empresa não puder funcionar, mas não por culpa dela, e sim para obedecer uma ordem do governador, do prefeito, do presidente, caso ela tenha que mandar algum empregado embora, quem paga a multa de 40% do fundo seria o município, o governo, o estado ou a União. Essa teoria permitiria então que numa situação como a nossa, em que as empresas, a maior parte delas está proibida de trabalhar, caso essas empresas tenham que demitir alguém, pudessem demitir pagando todas as verbas rescisórias que a pessoa tem direito, exceto a multa de 40% do fundo. Se esse empregado processar essa empresa futuramente e cobrar esta multa, a empresa poderia dizer que ela não se responsabiliza pelo pagamento da multa e alegar que ela só mandou aquele empregado embora por causa de um ato da administração pública e que então ela deve sair do processo e a administração pública deveria ingressar como o devedor principal dessa quantia. Existe alguma dúvida em relação à aplicabilidade desta teoria nos casos que tratam da pandemia?
A gente vê muitos doutrinadores, muitos advogados, muitos professores espalhando por aí a notícia de que a empresa não precisa pagar verbas rescisórias porque pode responsabilizar o município, o estado ou a União. Isso não é verdade. A tese que tem fundamento lá na CLT é para a empresa escapar exclusivamente de multa de 40% do fundo. O resto, a empresa tem que pagar normalmente. Primeiro aspecto. Segundo aspecto importante. Existem alguns escritores, alguns doutrinadores, e nesse sentido eu fiz questão de procurar a opinião de alguns juízes do trabalho, desembargadores, porque são eles em última análise que vão verificar o caso que eventualmente venha a ocorrer lá na frente, o processo que eventualmente seja ajuizado. E muitos deles, eu não sei dizer se é a maioria, mas muitos deles falam no sentido da impossibilidade de se alegar esse tipo de defesa. Por quê? Porque só se poderia dizer que a responsabilidade é da administração pública e não do empregador quando a administração pública fez um ato, determinou o fechamento da empresa, como a gente chama em direito, discricionariamente. Ou seja, se a administração pública tinha possibilidade de fechar ou não, se existia alternativa para a administração pública, se a administração pública optou por fechar uma determinada empresa e por isso passa a assumir o risco desse fechamento. No caso da pandemia de Covid-19, o que essas pessoas, esses doutrinadores defendem é que a administração pública não tinha alternativa. O fechamento é por uma questão de defesa da vida, de saúde. Nesse sentido, se a administração não podia fazer outra coisa senão fechar os estabelecimentos e proibir as pessoas de continuarem nas ruas, não se pode dizer que ela se responsabiliza pelo fechamento. Muitos doutrinadores dizem que esta teoria, essa defesa do fato do príncipe existe e é válida, mas que ela não se aplica à nossa realidade atual do Covid-19. E não se aplica porque aqui no nosso caso, especialmente, houve um fechamento em massa que não dava para a administração pública, seja municipal, estadual ou federal, outra alternativa. Além disso, eu ressalto, se eventualmente uma empresa que você conhece, na qual você trabalha, a sua empresa, ou empresa para quem você vai prestar consultoria como advogado, insistir nessa teoria, é importante que se saiba do risco. Porque se a empresa faz um pedido desse dizendo eu não me responsabilizo pelo pagamento da multa do fundo de garantia, e ela perde, além de ter que pagar a multa dos 40%, também vai ter que suportar as custas do processo e os honorários do advogado do empregado. Então, é muito importante que a gente conheça, que compreenda, mas que entenda que existe esse risco. Tem gente que diz que cabe, tem gente que diz que não cabe. Exclusivamente para a multa dos 40%. Quanto a isso, não tem dúvida. O ideal é que as empresas não precisem se socorrer dessa alternativa, porque a gente ainda não sabe como é que vai ser o entendimento lá na frente. E isso pode representar para as empresas o risco de um passivo trabalhista.
o risco de ter que pagar um processo que pode ser alto. Outro dispositivo, outro artigo que está dentro da CLT permanentemente, que não é alteração, não é mudança, não é novidade, é o artigo que fala da possibilidade de redução de salário dos empregados em até 25%, caso aconteça algum evento de força maior. Para a CLT, para as relações de trabalho, força maior é o evento para o qual o empregador não concorre e, principalmente, um evento que ele não conseguiria prever ou se preparar para suportar. É o típico caso dessa pandemia e do fechamento do comércio em geral. Sem sombra de dúvida, a situação que a gente vive para direito do trabalho configura força maior. E aí, tem muita gente que vai lá na CLT, que é a nossa legislação trabalhista, e vê um artigo que diz da possibilidade de diminuir 25% do salário de todos os empregados caso aconteça um evento de força maior. Mas é importante a gente compreender um pouquinho a história desse artigo para eu justificar para você por que é que nesse caso nosso ele também não se aplica. A CLT, que é a nossa regra principal do direito do trabalho, ela foi criada na década de 40. Esse dispositivo, essa norma que possibilita a diminuição do salário dos empregados é daquela época. Muito depois da CLT, em 88, foi promulgada a Constituição Federal. A Constituição Federal trouxe um princípio, trouxe uma regra inafastável para a gente no direito, que a gente chama de princípio da irredutibilidade salarial. Diz a Constituição Federal, é proibido, terminantemente proibido, diminuir salário de empregados. Ficou uma dúvida. Bom, a regra antiga trazia essa situação específica de possibilidade de redução de salário em caso de força maior. A Constituição traz uma norma que diz que não pode reduzir salário e não dá para a gente nenhuma situação de exceção. O que vale? Uma ou outra. O Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa instância máxima em direito do trabalho, que é o tribunal que traça para a gente as diretrizes de como os processos devem ser analisados na prática, falou o seguinte, olha, depois que a Constituição previu que não se pode diminuir salário, aquele artigo da CLT que previa a diminuição de salário passou a ser absolutamente inaplicável. Não pode se aplicar na prática. Diz o mesmo tribunal, você só poderia diminuir salário se fizer isso por força de uma convenção coletiva ou de um acordo coletivo de trabalho, desde que haja uma compensação, uma vantagem boa para o empregado. Eu diminuo o seu salário, mas eu vou te dar uma outra coisa que compense isso. Então, o entendimento do TST, até pouco tempo atrás, era de que não se pode falar em diminuição do salário. A CLT tem esse artigo escrito. Se você pesquisar, você vai achar isso. E tem um monte de gente que diz que já que a pandemia de Covid-19 é força maior, então as empresas podem diminuir salário. E não devem. A recomendação que os advogados dão é que não se deve fazer a redução de salário com base nesse artigo da CLT. Justamente porque ele já foi analisado pelo tribunal antes.
e porque o tribunal disse que por causa da Constituição Federal ele não deve ser aplicado na prática. Por fim, para não dizer que eu só falei de situações em que a CLT não prevê nada que a gente possa se aproveitar nessa situação, existe um artigo que fala algo que é aplicável. É o artigo 502 da CLT. Nesse artigo, a CLT fala o seguinte: se a empresa fechar ou se um estabelecimento de uma empresa fechar por causa de um evento de força maior, parou de exercer atividade e aqueles empregados todos, obviamente, vão ter que ser demitidos, se isso aconteceu por um evento de força maior, Covid-19 está dentro, o empregador, o empresário, não precisa pagar a multa do fundo de garantia inteira. Ele paga só metade da multa. Então, ao invés do empregador mandar os empregados embora quando a sua empresa fecha e pagar 40% da multa do fundo, por conta dessa regra que está na CLT, pagaria só 20% da multa do fundo. Ok? Esse artigo plenamente aplicável. Eu não quero que isso aconteça com você e nem com ninguém que você conhece. Mas se eventualmente alguém tiver que fechar um estabelecimento, vamos supor que tenha matriz e algumas filiais, ou então se a empresa inteira tiver que encerrar suas atividades, no cálculo do valor que é devido aos empregados, é possível que se coloque uma multa diminuída de apenas 20% sobre o saldo do fundo de garantia. Outra situação que não está nesse artigo, mas que também tem uma previsão legal genérica e já antiga, é que quando a empresa encerra as atividades, não dá para o empregador dar aviso prévio. Há um mês atrás, a gente não sabia que a empresa ia ser fechada agora obrigatoriamente, que eu ia quebrar e que eu ia ter que mandar todo mundo embora. Então não é razoável que eu pudesse avisar os meus empregados um mês antes disso tudo acontecer que todos eles iam ser mandados embora. Pois bem, por conta disso, também não se fala em aviso prévio, nem gozado, nem indenizado. Se por uma questão de impossibilidade, de falta de saúde financeira, a sua empresa, uma empresa que você conhece, uma empresa para a qual você presta consultoria, fechar ou tiver o número de estabelecimentos reduzidos por conta da pandemia e por isso tiver que mandar seus empregados embora, pode tirar da conta das verbas rescisórias o aviso prévio e metade da multa do fundo de garantia. Tudo isso que eu falei até agora já existia na lei. Continua existindo e eu queria que você entendesse o que é que você pode usar ou não em seu favor, caso você seja o empresário. O que a gente trouxe aqui é o texto que já existia na lei, que sempre existiu, mas que se aplica a situações excepcionais. E eu tentei explicar para você em que medida a gente pode ou não se aproveitar dessas normas que já existiam. E principalmente, qual é o risco que isso pode trazer para o empregador, para a empresa que fizer uso delas. A partir da nossa próxima aula, a gente vai abandonar o texto que já existia na lei e vamos conversar exclusivamente sobre as mudanças que as medidas provisórias trouxeram para as relações de trabalho. O que o empregador pode fazer em relação a férias? Como é que fica o pagamento dos empregados, home office, o teletrabalho? Todas essas novidades a gente começa a estudar a partir da nossa próxima aula. Eu queria te agradecer a presença aqui até agora e te pedir mais meia horinha do seu tempo para continuar com a gente na aula 2, que vai falar sobre medida provisória 927. Obrigada e até lá. Beijo e tchau.